E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. É exatamente aqui que a escravidão começa. Quem diria, hein? Aqui, olha o que é a vida, gente. Os egípcios no norte da África, existia escravidão no norte da África, há milhares e milhares de anos atrás. E os judeus eram os escravos ali naquele lugar. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais Faraó batia, judiava do povo de Deus, mais os hebreus se multiplicavam e cresciam. E a segunda verdade que eu quero deixar para você é essa: em meio a circunstâncias desfavoráveis, você crescerá. Eu vou repetir, vamos repetir isso juntos, diga assim: em meio a circunstâncias desfavoráveis, diga, eu crescerei. Sabe, um dia eu conversei aqui com um agrônomo aqui da igreja. Eu fui pregar sobre o Salmo 1, e o Salmo 1 é aquele salmo que fala de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E eu estava conversando com ele sobre como o ambiente na natureza, ele é propício ou não para o crescimento de uma árvore. Então, por exemplo, a gente mora num país abençoado, onde tudo que planta dá. Mas no deserto do Saara não é assim. Em outros lugares do mundo, não é assim. O ambiente interfere no crescimento. Às vezes o ambiente é hostil. As circunstâncias são hostis. O clima não ajuda. E às vezes a gente traz essa mentalidade para a nossa vida. E a gente fala, poxa, eu não estou crescendo por causa do ambiente que eu vivo. Eu não estou crescendo por causa das circunstâncias que eu estou inserido. Eu moro num país de terceiro mundo, eu moro no interior do estado. Se eu estivesse morando na capital, minha vida profissional teria uma outra dinâmica. E a gente começa a usar o ambiente e as circunstâncias para justificar, muitas vezes, de forma errada, o nosso não crescimento. A gente está sempre falando de cenário, de situação, enfim, mas eu quero dizer que o teu crescimento não depende de circunstância e de cenário. O teu crescimento vem de Deus. Põe isso na tua cabeça. O teu crescimento vem de Deus. Você pode repetir essa verdade comigo? Diga, o meu crescimento, ele vem de Deus. Ô gente, você precisa acreditar nisso. É mais do que soltar essa palavra no ar. Que é muito fácil a gente falar sobre isso e dizer amém e tal. Não, você precisa crer. Porque você vai ser provado nas circunstâncias. O vento vai bater, a tempestade vai vir. O cenário muitas vezes vai mudar. Existem momentos na nossa vida em que o cenário nos ajuda. Parece que o ambiente está propício, parece que o vento está soprando em nosso favor. Você fez um negócio, tinha tudo para dar errado, acabou dando certo. Você fala, meu Deus do céu. Mas é sempre assim? Não. Boa parte das vezes da vida, existe essa equação, né? Eu quero crescer. Mas, lembra das Olimpíadas do Faustão? Tem um monte de obstáculo. Aliás, orem pelo Faustão, ele vai ficar desempregado no final do ano, viu gente?
Parece que os ministérios de compaixão aí, cesta básica e tal, precisamos ajudar ele. 5 milhões por mês. Aleluia. Olimpíadas do Faustão. O cara tinha que atravessar uma piscina. Esse era o objetivo dele. E tinha lá os obstáculos. E muitas vezes na vida existe essa equação. É gente torcendo contra, é concorrência desleal, é funcionário que ao invés de ajudar atrapalha, é patrão que é um manhaca. Enfim, as circunstâncias e o ambiente, mas precisamos entender que o nosso crescimento e o nosso avanço vem do Senhor. E o Senhor, me lembro, uma vez um camarada falou assim para mim, aliás, não, alguns, quando eu resolvi voltar para cá, falei, Aquiles, não faça isso, rapaz. Piracicaba, a igreja não dá certo, não vai para frente de jeito nenhum. Eu já tinha sido pastor em outras cidades, eu falei, mas será que Deus, assim, Ele quer que os piracicabanos vá tudo para o inferno? Falei, não, isso não é verdade. Será que o evangelho não tem poder em determinadas cidades? Não, também, na minha cabeça não entrou. Eu não criei nessa mentira, que é uma mentira. É uma mentira, é um engano. E muita gente se apega a essas, é aquilo que a Bíblia chama de sofisma, né? Tem aparência de verdade, mas na verdade é um engano. Uma vez me falou assim, em Piracicaba o céu é de bronze. Falei, nunca reparei, que coisa, não? Para mim é azul, igual qualquer outro lugar. Mas quantas pessoas se agarram a essas coisas? Aos ambientes. Olha só uma experiência que os discípulos enfrentaram em Atos, capítulo 12. É o texto que vai começar relatando a morte do primeiro apóstolo. Aliás, um dos caras mais próximos a Jesus, que é Tiago, irmão de João. O texto começa assim, Atos 12, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha o cenário, olha a circunstância que eles estavam vivendo. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Fazendo passar a fio de espada é uma linguagem poética para dizer que arrancou a cabeça do cara. Degolou, foi exatamente assim que Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto. O capítulo começa assim, gente. Esse era o cenário, essa era a circunstância da igreja naquele momento. Mas olha como termina o capítulo, verso 24 do capítulo 12 de Atos. Enquanto isso, você pode repetir essa expressão comigo? Diga, enquanto isso. Enquanto isso o que, gente? Enquanto isso, o que é esse enquanto isso? Enquanto o pau está comendo. Gente sendo morta, perseguida, colocada na prisão. Pedro foi preso aqui nesse capítulo. Enquanto isso acontecia, enquanto as circunstâncias eram desse jeito, a palavra de Deus continuava a se espalhar. E havia o que, gente? Muitos novos convertidos. Deus pode te fazer prosperar no deserto. Deus pode te fazer prosperar no meio da crise. Gente, entenda, coloca uma coisa na sua cabeça, você que é empresário, você sabe disso melhor do que eu. Dinheiro não some, muda de mão. Dinheiro não some. Sumiu o dinheiro. Não, talvez sumiu da sua mão, mas foi para a mão de alguém. Tem alguém vendendo máscara. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, é necessário que você tenha de Deus uma ideia, uma direção, ou você mesmo tenha uma sabedoria, um tino para o negócio, de dizer o seguinte, cara, peraí, o cenário é esse, é o que eu gostaria? Pô, não é. É o que eu sonhava? Não, não é. Mas sabe, mas é o que tem para hoje.
eu não vou mudar o cenário econômico do país. Eu não sou ministro da Fazenda, eu não sou ministro da Economia, eu não sou presidente da República, eu não sou nada. Eu não mando nem no meu cachorro em casa, no papagaio, na calopsita. Então, o cenário é esse. Como é que eu me adapto a ele? Para crescer, para avançar. Olha, a Bíblia diz que Isaac enriqueceu no capítulo 26 de Gênesis. Depois você dá uma olhada lá. Que ele prosperou, ficou riquíssimo, a ponto das pessoas terem inveja dele. E não é essa inveja fake que as pessoas falam assim, tem muita gente que tem inveja, mas a pessoa não tem nada e diz que tem inveja dela. Eu falo, mas aonde? Do quê? Do quê? Não, é inveja de verdade. O cara, que cada semente que ele lançava, a Bíblia diz que ele colhia, sabe quanto? O cêntuplo. Já parou para pensar um investimento onde é que no mundo existe um investimento desse? Onde você planta 1 e tem 100, não é o dobro, não é 100%. Você planta 1 e pega 2, eu tive 100% de lucro, olha que benção. Não, você planta 1 e tem 100, é um negócio espetacular. Você lê Gênesis 26, o verso 1 começa dizendo assim, sobrevindo fome à terra. Nesse tempo, todo mundo falou, pelo amor de Deus, olha o cenário como é que está, meu Deus, vamos guardar, vamos estocar e tal. Isaac pegou a semente lá na terra. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. Você vai crescer mesmo em meio a cenários e circunstâncias desfavoráveis no nome de Jesus. Então não aceite. Eu dei esse testemunho aqui, alguns irmãos até compartilharam depois comigo isso quando a pandemia começou lá no ano passado. A gente tinha uma escolha, e aí? Como é que nós vamos reagir a isso? Como é que vai ser? Porque, gente, medo é uma fé no negativo. Então, a mesma energia que você tem para temer, é a mesma energia que você tem para acreditar. A questão é para onde você vai direcionar essa energia. Eu vou acreditar que as coisas vão dar errado, ou eu vou acreditar que as coisas vão dar certo? Eu me lembro que um pastor de São Paulo, muito amigo meu, me ligou, falou, e Aquiles, e aí, cara, e tal, agora vai ter que fechar a igreja, como é que vai ser, meu Deus do céu, e tal, o país, o povo da igreja está tudo desesperado, Aquiles, e tal, e não sei o quê. Eu falei, a igreja de Jesus e vai prevalecer. Nós vamos para frente. Eu dei o testemunho para ele, eu falei, no primeiro mês que fechou a igreja, nós dobramos a ajuda dos missionários da igreja. Nós vamos plantar uma semente. Vamos plantar uma semente. E, gente, não é que não faltou nada. Cresceu. Multiplicou. Sabe por quê? Porque o nosso crescimento não depende de cenário e circunstância. Deus nos faz prosperar nos meios dos desertos da vida.